Olá pessoal, eu sou Antônio Moreiras do NICBR e gostaria de falar um pouquinho sobre a distribuição dos endereços, alocação de endereços. Nós temos uma RFC, que é a RFC 3531, que propõe 3 métodos para que a gente distribua os endereços. Isso é uma dúvida bastante comum das pessoas. Eu tenho lá um bloco, preciso dividir entre meus clientes, eu preciso dividir entre os departamentos da minha empresa. O que que eu faço? Eu aloco esses blocos sequencialmente, eu pulo de dois em dois, como é que eu faço isso? Então, essa RFC ela trata justamente desse assunto. Ela propõe 3 métodos e às vezes é um pouquinho difícil de entender como eles funcionam e qual deles é melhor para a nossa situação. Por isso a gente fez um simulador que permite visualizar essa distribuição. Então eu quero explicar aqui como usar esse simulador, para que ele serve, e vamos pensar num exemplo. Então imagina que você tem lá a sua empresa, e que na sua empresa você recebeu a alocação de um bloco barra 48 e que você precisa dividir esse bloco barra 48 entre 5 departamentos da sua empresa. Isso daria 5 sub-redes. Mas vamos imaginar também que a sua empresa pode crescer, que esses 5 departamentos em algum tempo podem virar, sei lá, 10 departamentos. Então vamos tentar dividir esse bloco barra 48 em 10 sub-redes. Vamos lá para o nosso simulador. Então eu vou colocar aqui o bloco IPv6 barra 48. O IPv4 tem que estar aqui, o simulador sempre trabalha com IPv6 e IPv4 ao mesmo tempo, só que eu vou ignorá-lo agora. Para mim não me interessa, eu vou deixar o que está aqui mesmo. Então, coloquei aqui 2001 db8 barra 48, que é o meu bloco. Vou clicar primeiro, antes, vou dizer quantas sub-redes eu quero, certo? Eu quero 10 sub-redes, que são os meus 5 departamentos, mais uma folga aqui para o crescimento da empresa. Vou criar uma tabela. Bom, o simulador criou uma tabela aqui com 16 blocos para ser alocados. Por que ele não criou com 10? Porque ele pegou a potência de 2 mais próxima para cima, né? E daí eu tenho os 3 métodos possíveis propostos pela RFC 3531. O primeiro método é o mais simples, eu vou mostrar 2 deles só. O primeiro método é o mais simples, é o que a gente está acostumado, é o rightmost, ou seja, eu começo a distribuir os bits mais à direita, né? Eu começo a contar em sequência. Contar pelos bits à direita significa que eu estou contando em sequência. Então, eu entrego primeiro o primeiro bloco para o primeiro departamento, o segundo bloco para o segundo departamento e assim por diante. Qual que é a vantagem disso? Bom, eu distribuí aqui o primeiro bloco para o primeiro departamento, ou distribuí os 5 primeiros blocos. Olha, eu tenho todo esse espaço em sequência livre. Se eu precisar, se for criado um departamento novo, super grande, que precisa de um bloco enorme, eu posso pegar todo esse espaço livre aqui e entregar para ele. Isso é a vantagem aqui do rightmost. Aqui embaixo no simulador a gente vê todos os blocos que foram criados, então dividindo o barra 48 aí em vários barra 52 e a ordem em que eles devem ser alocados aqui segundo esse tipo de alocação. Bom, o segundo método aqui é o leftmost. Leftmost eu conto variando aqui os bits mais à esquerda, os bits mais significativos primeiro, né? Isso lembra um pouquinho o algoritmo de busca binária. Eu primeiro pego o primeiro bloco, o segundo bloco que eu vou alocar não vai ser o que está do lado do primeiro, vai ser o que está lá na metade, lá no meio. O terceiro bloco que eu vou alocar não vai ser sequencial a nenhum desses dois, vai ser o que está na metade dos primeiros dois. O quarto bloco vai estar na segunda metade lá. E assim por diante. Eu sempre vou dividindo o espaço livre ao meio e vou pegando os blocos para distribuir. Qual que é a vantagem disso daqui? Bom, olha, vamos supor aqui que eu tenha alocado os 5 primeiros blocos. Estou aqui nessa linha aqui, aloquei os 5 primeiros blocos. E daí eu descubro que eu não tenho um departamento novo, como no primeiro exemplo que eu dei, mas eu descubro que o departamento número 1 lá,
ele cresceu. Aquele bloco não é, aquele barra 52 não é mais suficiente para ele. O que que eu faço? Vou alocar um bloco novo. Ó, eu tenho espaço aqui, eu tenho um espaço sequencial para alocar o bloco para o primeiro departamento. Qual que é a vantagem de eu ter esse espaço sequencial? A vantagem é que os blocos são agregáveis. Se eu entregar esse bloco aqui, bloco número 01 aqui, para o cara do primeiro departamento, ele vai conseguir anunciar internamente na tabela de roteamento 1/51, no lugar de anunciar 2/52 separados, né? Então isso é bastante interessante em algumas situações. O centermost fica mais difícil de dar um exemplo, ele tem menos casos de utilização do que os outros dois, mas ele basicamente vai variando os bits aqui do meio, então ele tem tanto características do rightmost como do leftmost. E eu deixo para vocês tentarem entender as situações em que ele é útil. E é isso. Até mais.